Graças e paz, queridos. Bom dia. Shabbat, Shalom. Apesar que não é Shabbat hoje, mas é sempre bom um dia de descanso e de paz nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quero agradecer a presença de todos vocês que já estão entrando aqui nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos. É bom recebê-los. Estamos no dia 22 de julho de 2020. Fazendo uma jornada espetacular pela Bíblia, aprendendo mais o Senhor, prosseguindo em conhecer ao Senhor, para que a gente possa viver experiências sobrenaturais na presença de Deus em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença aqui, pela tua confiança em podermos compartilhar do amor, da paz, da alegria, que são frutos do Espírito Santo, e através do conhecimento da palavra podemos nos santificar, podemos ser edificados, podemos ser fortalecidos, podemos conhecer mais a respeito daquilo que o Senhor tem como propósito, transformação, vida plena de Deus nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bom, podemos estar aqui. Estou feliz da gente poder mais uma vez buscar a presença de Deus nas primeiras horas da manhã e aprender o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Vai dando o seu bom dia aí. Já usa esse aviãozinho para dar uma estimulada no pessoal. De repente tem pessoal aí já acordado, mas está disperso, esqueceu que está tendo aula agora. Usa esse aviãozinho, dá uma convidada no pessoal para todo mundo poder estar participando, poder estar junto conosco aqui. Amém? Seja sempre você mesmo um instrumento para abençoar outras vidas, dar oportunidade com que outras vidas ouçam a palavra, conheçam mais de Deus de uma forma clara, de uma forma objetiva. A gente tem procurado aqui, através da jornada bíblica, ser bem claro, bem objetivo no que está escrito na Bíblia, nas Escrituras, né? Acredito que o que está escrito já é suficiente, deixado por Deus, para nós vivermos transformação, mudança, restauração e plenitude nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você está com esposa, marido, filho junto aí, escreve, né? Escreve aí quem está com você, só para eu saber. Eu já estou vendo, já vi todos os nomes que entraram, é que eu fui fazendo uma introdução aqui e não deu tempo de cumprimentar todo mundo pelo nome, mas eu já vi todo mundo que está entrando. Se você está com mais alguém aí junto com você, escreve, não estou sozinho, estou com fulano, estou com ciclano, só para eu saber quem é que está ativo aí junto com você nessa jornada. Pastor Rodrigo está com a pastora Ana, glória a Deus, Deus abençoe Mogi das Cruzes, Deus abençoe São Paulo, Deus abençoe Portugal, Deus abençoe Rio de Janeiro, amém, bom dia a todos que estão aqui. É muito bom estarmos juntos nessa manhã, podendo estudar um pouquinho. Vimos nessa segunda-feira, quando que surgiu a ceia, biblicamente falando, né? Quando que surgiu a ceia do pão e com o pão e o vinho. Vimos ali a Eliane está junto com a Ayrton Kimura também, graças a Deus. Tua cachorrinha está junto contigo, Isabelle. Amém. Esposa junto com o Mário, que bom. A Suri não apareceu aqui ainda hoje. Ela primeiro corre na Rosângela, né? Depois ela aparece por aqui também. E aí, o que nós vimos, né? Nós vimos que em Melquisedeque, Abraão foi interpelado ali com uma ceia de pão e vinho, que ficou claro que não era provisão de guerra, não era uma honra a um rei, apesar de Abraão ter vencido 5 reis numa guerra. A gente vê que o propósito ali era um propósito sacerdotal, e nós vimos que existem alguns parâmetros para a gente entender o propósito da ceia, servido por um sacerdote, onde reconhecemos a autoridade desse sacerdote, onde
através da ceia, esse sacerdote nos fortalece, nos instrui para enfrentarmos desafios, inimigos mais difíceis. Então a gente viu assim muita coisa interessante ali na ceia de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque, né? Acredito que ficou claro, porque existem muitas especulações a respeito de Melquisedeque, mas pode ser uma cristofania, né? Uma aparição de Cristo, uma aparição de um anjo, mas a gente viu que a Bíblia ela descreve que Melquisedeque era rei de um território que existia. Então, teoricamente, não tem como ser uma aparição ou uma representação, não. Era uma pessoa que reinava no lugar, entendeu? Que não estava participando daquela guerra. Então, a visita dele não tinha a ver com a guerra em si, mas tinha a ver com a bênção de Deus sobre Abrão, né? Então, foi uma aula muito completa, assim. O que está sendo essa semana? Essa semana está sendo estudos mesmo, porque, lógico, toda semana a gente está estudando, mas algumas vêm com um aspecto mais revelação, outros vêm com um aspecto mais histórico, outras com estudo de conhecimento e que tira algumas dúvidas e que esclarece algumas questões. E hoje vai ser mais uma manhã de esclarecimento muito poderosa. Vamos até nos surpreender com algumas coisas que Deus vai falar aqui que às vezes a gente não percebe que está no meio do contexto ou no meio das palavras. Amém? Mas com certeza a gente vai ser muito edificado aqui nessa manhã. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o carinho de você estar aqui junto comigo, de estar acreditando nesse propósito, né? A sua fé te traz até aqui e é ela mesma que vai revelar ao seu coração. Espero que a ministração venha diretamente do coração do Senhor Jesus e da unção de mestria do Espírito Santo. Eu me esvazio para que o Senhor possa me usar nessa manhã e compartilharmos juntos aquilo que Deus tem, amém? Se você está aqui pela primeira vez nessa aula, escreve aí para eu te conhecer, fala, estou assistindo a aula pela primeira vez, fui convidado pelo fulano, pelo ciclano, só para eu poder te conhecer aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, quem está disposto, levanta as mãozinhas aí, solta coração, fala, estou sedento pela palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Jornada bíblica. Então o tema é então coma do pão e beba do vinho. Então coma do pão e beba do vinho. Ok? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 23. Vamos começar lendo esse texto, que é um dos mais famosos a respeito da ceia do Senhor. Estou assistindo aqui pela primeira vez Débora, convidada pela pastora Ana. Glória a Deus, Débora, seja muito bem-vinda. Um prazer te conhecer. Amém? Que bom que você está aqui com a gente. Que Deus te abençoe, que você possa receber aquilo que nós estamos recebendo de ensino, revelação, conhecimento e história. Em nome de Jesus, amém? Vamos lá? 1 Coríntios 11, 23. Abra aí, talvez, primeira vez também, bom dia, convidada pela Aline, pela Lica, muito bem, é Fabi, seu nome? É que tá mimimi da Fabi. Seu nome tá escrito assim, então por isso que às vezes pelo nickname aqui a gente não consegue identificar o nome, amém? Mas seja muito bem-vinda também. Muito bom você estar aqui com a gente. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios 11, 23. Esse é o texto mais lido quando se celebra a ceia do Senhor na igreja, ok? É o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corintos, lembra que a gente, para a igreja de Corinto, lembra que a gente falou na semana passada que o pão e vinho não é alimento. E Paulo repreende os coríntios porque eles se reuniam para comer, um não esperava o outro. Então a ceia
a ceia do Senhor acabava se perdendo no propósito. O que chegava primeiro comia antes, o que chegava depois comia. Como eles partiam o pão e tinham tudo em comum e tomavam as refeições juntos, a gente vê isso em Atos 2, 42, a gente sabe que a ceia na igreja primitiva era um momento também de comunhão. Além da representação da aliança, era um momento de comunhão. E aí o que acontece? Como eles saíam comendo, os que chegavam primeiro comiam, Paulo até diz, né? Uns, quando chegavam, passavam fome porque não tinham o que comer, e outros comiam tanto e bebiam tanto que chegava até a se embriagar, ok? Então o que a gente entende com isso? De que a ceia do Senhor não era um propósito de alimento. Então Paulo repreende eles e aí ele refaz, vamos dizer assim, ele descreve de novo o que é a ceia do Senhor, ok? Lembrando que na Bíblia, eu já falei isso, não existe o termo Santa Ceia, ok? Existe o termo Ceia do Senhor. Então, pegavam um pedaço maior, né? E aí o que acontece? E aí eles iam lá só para comer. Aí Paulo fala, para tudo, eu vou explicar de novo o que é a ceia do Senhor, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, coma do pão e beba do vinho, parte 2. Primeira carta aos Coríntios 11, 23 diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, o que ele aprendeu, ele ensinou. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Pronto. Nesse momento, o que a gente vê? Vamos ler só até o versículo 25 por enquanto. Então, o que acontece? Paulo fala, olha, o que o Senhor me entregou, o que o Senhor me ensinou, eu também vos ensino agora. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, partiu o pão, deu graças, entregou aos discípulos e falou: comei, porque isso é o meu corpo, que é dado por vós. Faça isso em minha memória. Tá. Aí, depois de haver comido, o que ele faz? Ele toma o cálice e declara a mesma coisa. E fala, ó, esse aqui agora é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que o beberdes, em memória de mim. Essa ceia que Jesus faz nesse momento é a ceia da Páscoa. Jesus, ele anuncia a morte dele durante a ceia, a principal ceia da Páscoa, ok? A Páscoa era comemorada durante 7 dias, mas existia um dia também chamado de Shabat, ou seja, também chamado de dia santo, de dia de feriado, era um feriado, ok? Aonde aonde se fazia a ceia da Páscoa. A mesma celebração do povo saindo do Egito, ok? Então, tinha o cordeiro, tinha todos os elementos em relação à ceia da Páscoa. E a gente vê claramente um paralelo entre a ceia do Senhor e a Páscoa. Por quê? Porque lá na ceia do Senhor, lembra, lá na Páscoa, sacrificava o cordeiro para que eles comessem, era o símbolo da redenção, o sangue era aspergido nos umbrais da porta, para que quando passasse o anjo da morte, o povo de Deus fosse livre da morte, os primogênitos do Egito morreriam. E aí, o que acontece? Eles tinham que comer ali às pressas, porque era a noite do Senhor,
comiam as ervas amargas para lembrar do pecado e todo aquele negócio. Ok. E era noite de libertação, Páscoa, Pessah, né? Em hebraico, passagem da escravidão para a liberdade. Aí vem Jesus. Se eu estou só fazendo uma introdução, não é disso que nós vamos pregar hoje, mas é só para a gente entender a mesma coisa. Jesus, ele é o Cordeiro perfeito que vai ser sacrificado, ok? Por isso que João Batista, quando foi batizado, Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Faria a passagem da vida da morte espiritual para a vida espiritual, e a ceia com o pão e o cálice, ok? Mas, entenda uma coisa, tem uma relação, um paralelo, porém não devemos cometer o erro de confundir a ceia do Senhor com a Páscoa judaica, ok? São duas coisas diferentes, ok? São duas celebrações diferentes, não celebram a mesma coisa. Um celebrou a libertação do Egito, o outro celebra essa daqui, a ceia do Senhor, celebra a morte e ressurreição de Cristo, ok? Tanto que na primeira carta aos Coríntios, versículo 5:7, anota aí, 1 Coríntios 5:7, diz assim: livrai-vos do velho fermento, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ou seja, quando Cristo é sacrificado, ele cancela, anote isso, quando Cristo é sacrificado, ele cancela qualquer outro tipo de sacrifício futuro. Na Páscoa, Deus disse: olha, celebre a Páscoa constantemente, ok? Constantemente, e sacrifique um animal, ok? No nosso caso, a gente celebra a ceia constantemente, mas não há mais nenhum sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício derradeiro, perfeito, foi o de Cristo. Nós podemos hoje celebrar a essência da Páscoa, amém? Nós podemos hoje celebrar a essência da Páscoa, porque é uma festa instituída por Deus para ser perpétua, ok? Para ser para o resto da vida, mas não tem mais o rito pascal, ok? Não tem mais o ritual, não se come mais de pé, não se sacrifica o cordeiro, não tem mais isso, ok? Por quê? Porque tudo isso foi completo em Cristo. Cristo completou essa libertação sobre as nossas vidas, e só quem recebe isso, diga: eu recebo a libertação definitiva na minha vida, em nome de Jesus, amém? Exatamente, ó, vou até fixar aqui, ó, quando Cristo é sacrificado, ele cancela qualquer sacrifício futuro. Isso tem que estar muito claro para nós. Não há mais nenhum outro de sacrifício, senão a gente anula, senão a gente ignora, a gente despreza o que foi feito por Cristo. Olha que interessante isso. Eu analisando esse texto aqui. Enquanto os judeus celebram a Páscoa, esperando o novo livramento do Messias, porque a Páscoa se tornou o quê? Se tornou uma festa profética para os judeus, para que assim como Moisés veio libertar o povo do Egito, o Messias viesse libertar o povo da escravidão dos outros povos. Então, enquanto os judeus celebram a Páscoa esperando o novo livramento pelo Messias, nós celebramos a ceia declarando que o Messias já veio, ok? Quando você celebra a ceia, você faz em memória de quem? Do Messias que já veio, amém? Então, fazer isso em memória de mim, ou seja, todas as vezes em que você celebrar a ceia do Senhor, você faz celebrando o Messias que já veio, ok? O judeu celebra a Páscoa esperando o Messias que virá fazer como Moisés, será o novo libertador. Mas nós já celebramos a ceia, né? Declarando que o Messias já veio. Agora, isso é para anotar,
Isso é para refletir, queridos. Jesus, ele celebra a última Páscoa, naqueles ritos todos, e a primeira ceia. Jesus, ele faz vamos dizer assim, a transição da última Páscoa para a primeira ceia, mudando da espera para o cumprimento da profecia. Amém? Jesus transiciona a última Páscoa, porque o sacrifício dele é derradeiro. Ele transiciona a última Páscoa para a primeira ceia. Ok? Mudando da espera para o cumprimento da profecia. Olha que coisa linda isso. Por isso hoje, quando a gente faz a festa da Páscoa, por exemplo, lá na El Shaddai, lá na igreja El Shaddai, não se celebra com pão e vinho. Faz o quê? Uma celebração agradecendo a Deus por toda a libertação que nós recebemos. Ok? Jesus, ele transiciona a última Páscoa para a primeira ceia, mudando da espera para o cumprimento da profecia. Ok? Então, a partir de agora, quando você celebra a ceia do Senhor, o que acontece? Já é o cumprimento. Já é a profecia cumprida. Ok? A Páscoa dos judeus ainda é o quê? A espera. A ceia do Senhor é o cumprimento. É o cumprimento. Ok? Nós já celebramos que foi cumprido em Cristo, né? Que foi estabelecido em Cristo o propósito. Amém? Por quê? Porque existia uma profecia a respeito disso. Olha que tremendo. Existia uma profecia a respeito disso. Eu quero que você vá agora. Vamos lá. Lembra? Jornada bíblica com Bíblia na mão. Eu falo isso toda vez, porque é necessário. Abra aí rapidamente Jeremias 31, 31. Vamos lá. Livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Ok? Existia uma profecia a respeito disso, muito clara, que você vai ver como que vai estabelecer a relação da primeira aliança com a última aliança. Diz assim Jeremias 31, 31. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Então, se é uma nova aliança, é porque existia uma antiga. Não será como a aliança que firmei com os meus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Yahvé. Olha isso, queridos. Por que Deus selou a nova aliança? Porque na aliança antiga não houve honra àquele pacto. E eu quero te dizer que quando celebramos a ceia do Senhor, deve haver honra. Por isso, não podemos tomar a ceia de forma indigna, mas não é disso que nós vamos falar hoje. Já guarda para sexta-feira. Já guarda para sexta-feira o princípio da honra. Já anota aí, sexta-feira, o princípio da honra na ceia do Senhor. Amém? Aguarde, não podemos falar disso hoje. Só estou jogando aqui já para você ir sentindo aonde que nós vamos chegar. Amém? Então diz, eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passado aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, a lei, na mente deles e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato Deus deles e eles serão o meu povo. Por isso que depois Paulo diz, olha, aqui foi escrito, a lei foi escrita em tábuas de pedra. Agora tem que ser escrita no nosso coração. Ok? Na graça, ela é escrita no nosso coração. Vamos lá. Versículo 34. Ninguém mais terá
a necessidade de orientar o seu próximo nem seu irmão, pregando: eis que precisas conhecer quem é Yahvé o Senhor, porquanto serei conhecido do interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor. Porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não mais me permitirei recordar mais dos seus pecados e dos seus erros. Ok? Olha só que maravilhoso. Aqui em Jeremias, Deus está dizendo então, né, que houve uma primeira aliança que não foi honrada e que uma nova aliança seria estabelecido sobre a casa de Israel, a casa de Judá, ok? Aonde não teríamos mais leis escritas em pedras, mas sim princípios selados no coração, ok? E que ninguém mais teria necessidade de falar: olha ali Deus, porque Deus estaria no íntimo, ou seja, o Espírito Santo estaria o quê? Habitando dentro de cada um de nós. Essa palavra então ela confirma que houve uma primeira aliança gerada na lei, aspergida com sangue de animais, para estabelecer os mandamentos a serem obedecidos. Quando vieram os mandamentos, lembra que existiu umas primeiras leis em tábuas de pedra, que aí o que acontece? Moisés quebra diante do bezerro de ouro que o povo estava adorando, e aí depois Deus dá uma segunda pedra com as leis, e aí quando Moisés lê essas leis, isso é feito através de um pacto, onde o sangue do animal era derramado sobre o altar, o sangue aspergido sobre o altar e tal. E aí, nesse derramamento de sangue, se estabelece a aliança de Deus com o povo através da lei. Ok? Só que o povo mesmo assim não honrou. Então Deus falou assim: eu vou precisar estabelecer uma nova aliança, aonde vai ser definitiva. E aonde não vai mais estar em pedras, vai estar no coração. E aonde não vai mais precisar que as pessoas sejam instruídas, porque eu mesmo estarei dentro de cada um, instruindo. Por isso, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito importante que você tenha um líder, que você tenha um sacerdote, que te abençoe, que ore por você, que te instrua, que você possa consultar, que você possa buscar, mas antes de tudo, você deve desenvolver um relacionamento com Deus e depender única e exclusivamente de Deus, para que Ele fale ao seu coração, para que Ele ministre o teu espírito, para que Ele possa ser o seu guia e a sua direção em todo o tempo. Amém? Quantos estão entendendo isso? Porque às vezes, como não desenvolvemos esse relacionamento com Deus, ficamos totalmente dependentes de homens. E a Bíblia está dizendo aqui que não é para você ficar dependente de alguém que o instrua. Alguém pode te instruir por ter mais experiência, por você entender a importância da cobertura espiritual, para você não caminhar sozinho, porque ninguém deve caminhar sozinho. Porém, o que Deus quer é que o Espírito Santo que habita dentro do teu coração tenha acesso para falar com você. Tem acesso. Eu tenho comigo um sinal claro, eu, Carlos Henrique, ok? Não estou falando de Bíblia agora. Eu, Carlos Henrique, tenho comigo um sinal claro de que Deus quer falar diretamente ao meu coração. Quando eu estou aflito, quando eu estou angustiado, quando eu estou passando por uma situação desfavorável, em que eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma solução, e eu tento falar com o meu líder e não consigo, na insistência de 2 ou 3 vezes, eu percebo o sinal. Eu falo: opa, não é meu líder que vai falar comigo. Não é meu pastor que vai falar comigo. É Deus. Se eu insistir 2, 3 vezes e não conseguir, não obtive o momento, a resposta, a ligação, caiu na caixa postal, não consegui alguma coisa, mandei o WhatsApp ali, meu líder nem abriu ainda o celular, aí eu entendo, para mim é como sinal, que Deus quer falar diretamente ao meu coração.
E aí eu paro e falo, não tenho mais que buscar em ninguém. Eu vou, me fecho no meu quarto e deixo Deus falar comigo. E é impressionante, queridos, e extraordinário, como vem a direção, como vem a capacitação, como vem a solução, como vem também a paz, para entender que aquele é o próximo passo que eu quero dar. Amém? Então não ache que teu líder não está querendo te atender. Não ache que as pessoas não estão querendo falar com você. Muitas vezes é Deus não permitindo que te atendam, porque Ele quer falar diretamente ao teu coração. Só quem recebe, diga eu recebo, explode em coração aí agora, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, o que acontece? Houve uma primeira aliança gerada na lei, aspergida em sangue de animais, para estabelecer os mandamentos a serem obedecidos. Êxodo 24, 8, diz assim, olha só, Êxodo 24, 8. Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo e proclamou, este é o sangue da aliança que Yahvé fez conosco por meio de todos esses mandamentos. Ele pegou o sangue do animal e, com uma planta chamada isopo, que parece uma esponja, assim, e aí começou a jogar sobre todo o povo e diz, olha, esse é o sangue da aliança que Yahvé fez convosco, por meio dos mandamentos. E depois de ter lido todos os mandamentos, ok? O sangue de Jesus substitui qualquer outro sangue derramado. Só nele há redenção, ok? Anote isso, o sangue de Jesus substitui qualquer outro sangue derramado. Só nele há redenção a partir de agora. Hebreus 9,14 fala o seguinte, Hebreus 9,14 diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a vossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por este motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Olha isso. Então, quanto mais o sangue de Cristo, que foi derramado, ele limpa dos comportamentos que conduzem à morte, para que a gente possa servir a Deus. E é por esse motivo que Cristo ele é o mediador da nova aliança. Ok? Da nova aliança. Para que todos os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que ele morreu para resgatar todas as transgressões cometidas durante o período da primeira aliança. Então, como na primeira aliança não possibilitou honra aquilo, Cristo vem agora e resgata todo o princípio da desonra e transforma novamente em honra. Por isso, há uma forma correta de se apresentar diante da ceia do Senhor. Hebreus 9,14. Ok? 14 em diante. 14 e 15. Ok? Hebreus 9, 14 e 15. Agora, veja só. Nós estamos falando que houve sangue e é através do sangue. E aí Jesus diz assim, olha, coma desse pão, que é o meu corpo. Então ele diz que o pão representa o corpo. E aí ele vira e diz assim, agora beba desse cálice, que representa o meu sangue. O pão representa o meu corpo. Ele diz, o cálice representa o meu sangue. Ele diz. Mas nem Jesus, nem Paulo diz
exatamente o que existia dentro do cálice. Nenhum dos dois diz. Presta atenção nisso. Vê que o tema é, então coma do pão e beba do vinho. E eu coloquei esse tema propositalmente, porque todo mundo aceita, então coma do pão e beba do vinho. Mas se você pegar nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, porque João não cita isso, exatamente a enquete que eu deixei lá no grupo do Telegram, ele diz: o pão representa o meu corpo e o cálice representa o meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Ele não diz diretamente o que está dentro do cálice. Então no cálice tinha o quê? Vinho, suco de uva,